Então, pessoal, vamos fazer agora a correção, tá, do exercício. Eu dei uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas vamos agora para a correção do exercício. Eu espero que você já tenha feito, porque eu já passei desde março. Mas se você não fez, você pode assistir, e aí você já tem uma noção de como é, tá? Depois você faz, certo? Se você já fez, massa, vai conferindo se você fez certo. Mas não tenta só copiar, não, porque você já só vai estar se enganando. O mais legal é que você tente fazer sozinho. Espero que a explicação do vídeo anterior tenha ajudado e que você tente fazer só, tá? Mas não faz só copiar, porque aí não adianta, né? Vamos ser sinceros. Vamos lá para a correção. Vamos lá para a correção. Vamos lá. Vamos voltar naquele slide que estava. Esse. Aqui, ó. Essa atividade parece difícil, mas não é de jeito nenhum. Se você souber minimamente interpretar um gráfico, fica tranquilo. Não precisa nem saber de química. Vou provar. Vê. Uma amostra de uma substância, estou aqui, ó, inicialmente sólida, foi aquecida em laboratório. Beleza. Não quer me dizer a substância, disse que era qualquer uma. Submetida à pressão atmosférica constante de uma cidade a nível do mar. Por que está dizendo isso? Porque o ponto de fusão e ebulição ele pode variar de acordo com a cidade que você está. Então, cidades que estão muito altas vai ter o ponto de ebulição um pouco mais baixo. Mas isso não vem ao caso. Se está a nível do mar, então está tudo certo. Está em condições normais, tá? O gráfico abaixo apresenta a variação da temperatura em função do tempo. Opa, igualzinho que a gente viu agora. Tempo, temperatura. Durante a realização do experimento. Então, ele disse que o cara foi lá, pegou a amostra e começou a aquecer ela em laboratório. E percebeu que aconteceram mudanças. E ele saiu marcando qual foi a temperatura e o tempo em cada uma dessas mudanças. Beleza, aqui não tem pergunta nenhuma. A pergunta vem a seguir. Vamos ver. Primeira questão. Qual era a temperatura da substância no tempo zero? Isto é, quando o experimento começou. Qual o ponto do gráfico A, B, C, D, E correspondente a essa situação? Ele só quer que você olhe para o gráfico, veja onde é que tem o tempo zero, T0, e veja qual foi o ponto no tempo zero correspondente à temperatura. Então, vamos lá para o gráfico. Então, cadê o zero? Tempo zero. Temperatura. Qual a temperatura no zero? 60. Menos 60, Carol. Menos 60. Que ponto é esse? A, resposta do primeiro. Acabou-se. 2. Nos trechos AB, CD e EF, o que acontece com a temperatura da substância à medida que o tempo passa? AB. Vamos lá para o AB. AB. Certo. CD. CD. Tá. E qual outro? EF. EF. São as subidinhas, ó. AB, CD, EF. O que acontece com a temperatura da substância à medida que o tempo passa? Vamos ver. Deixa eu marcar aqui. Ele quer saber aqui. Ele quer saber aqui. E ele quer saber aqui. O que está acontecendo com o gráfico? Daqui para cá aconteceu o quê? Ele está subindo. Daqui para cá, o que é que aconteceu? Subiu. Daqui para cá, o que aconteceu? Subiu. Então, o que é que está acontecendo com a temperatura no instante do intervalo AB? Sai de menos 60, que é frio pra caramba, e vai para menos 20. Ainda é frio, mas menos frio. A temperatura aqui aumentou. Do CD, sai da temperatura menos 20 e vai para onde? 80, positivo. A temperatura subiu mais ainda. E o que é que acontece aqui? Do E para o F?
estava em 80, que é quente pra caramba, e chegou a 100. Subiu também. Então, o que é que acontece daqui para cá? Sobe. Daqui para cá, sobe. Daqui para cá, sobe. Acabou a questão. Então, ó, nos trechos A, B, C, D e F, o que acontece com a temperatura da substância à medida que o tempo passa? A temperatura aumenta. Acabou-se. Difícil isso? Não é. 3. O que ocorre com a temperatura da substância nos trechos B, C e DE enquanto o tempo passa? BC e DE. BC. Agora o que é que ele quer? Deixa eu ver se eu consigo mudar a corzinha aqui. Consigo. BC e DE. O que é que aconteceu aqui? Do B para o C, a temperatura tá, do B era 20, menos 20. No C, continua menos 20. No D, a temperatura era 80. No ponto E, a temperatura continua sendo 80. Então, ó, volta lá. O que ocorre com a temperatura da substância nos trechos BC e DE enquanto o tempo passa? Nada. A temperatura se mantém constante, a temperatura continua a mesma, a temperatura não muda. É isso. Escolha uma dessas e escreva aí. 4. Em que fase, sólida, líquida ou vapor, está a substância em cada um dos trechos que foram citados na atividade 2, na questão 2, no caso, né? Então, ele quer saber, ó, nesse trecho AB, CD e EF, qual é a fase sólida, líquida ou gasosa da substância? Então, ó, de menos 60 a menos 20 é bem frio. Se é o mais frio que eu tenho aqui, qual é o estado físico mais que as moléculas têm menos energia? Sólido. Então, aqui, ó, do A para o B é o estado sólido. Deixa eu escrever. Botar um S, que não vou escrever sólido com esse ponteiro horroroso. Sólido. Do C para o D, eu saio de menos 20, que é negativo, frio pra caramba, para 80, que é bem quente. Daqui para cá, a matéria está em qual estado? Líquido. E a matéria do ponto E, desculpa, é isso mesmo, do ponto E ao ponto F, tá? Ela sai de 80 para 100. É o estado que tem mais energia, então aqui é o estado que? Gasoso. Beleza? Essa é a resposta do quarto. Do A para o B, tá no estado sólido. CD, líquido. EF, gasoso. Em que fase está a substância no ponto B e no C? O que ocorre no trecho BC? Por parte, né? Quinto, em que fase a substância no ponto B? B, procura o B. B. Que fase ela tá? Daqui, ó, ela tá na fase sólida ainda. Quando ela chega daqui para cá, que ela alcança o estado líquido. Então, aqui, ó, ela tá na fase sólida. B. E no C? No C, ela já vai estar na fase líquida. Qual o próximo? O que ocorre no trecho BC? Opa, se no B estava sólido e no C está líquido, mudança do sólido para o líquido chama o quê? Fusão. Então, o que ocorreu nesse processo aqui? Aqui. Fusão. Fusão. Você sabe que a minha letra não é tão boa, mas também não é assim não, né? Porque aqui, para escrever, é uma maravilha. Fusão. Beleza? Isso foi o quinto. Sexto, em que fase está a substância no ponto D e no E? E o que acontece no DE? No ponto D, ainda está no líquido. No ponto E, gasoso. O que acontece no DE? Aqui é fusão, aqui sai do líquido para o gasoso. Eita, isso aqui vai ser ruim de escrever. Vaporização. Gente, deve ter outro recurso para escrever isso aqui, mas eu não vou procurar isso agora.
Aí, dá para entender. Daqui para cá, fusão. Daqui para cá, vaporização. 7. Qual é a temperatura de fusão dessa substância na pressão em que o experimento foi realizado? Na pressão normal. Quanto tempo levou para a amostra fundir completamente? Ok, são duas perguntas. Qual a temperatura de fusão? Qual a temperatura que ele sai do sólido para o líquido? Volta lá, aqui embaixo. Que temperatura foi essa? Menos 20. Temperatura de fusão. Quanto tempo levou? Vamos aqui, ó, nesse eixo aqui, no eixo tempo. Aqui, ó, é o 10, tá? Aqui é a metade do 10. Qual é a metade do 10? 5. Então, 5 aqui e chegou no C, aqui é o 20. Qual é a metade do 20? Entre 20 e 15 aqui. Entre 20 e 10. 15. Então, aqui é o 5, aqui é o 15. De 5 para 15, 10. O tempo está em minutos. Daqui para cá são 10 minutos. Então, leva 10 minutos para a fusão, tá? 7. Resposta. Temperatura é menos 20 e o tempo é 10 minutos. 8º. Qual é a temperatura de ebulição dessa substância? Na pressão em que o experimento foi realizado, que é a pressão normal. Temperatura de ebulição é lá onde vai ocorrer a vaporização. Quanto tempo levou para a amostra ebulir completamente? Ebulir significa evaporar. Então, vamos lá. Do D para o E, esse aqui leva mais tempo. Qual foi a temperatura que ele sai do líquido para o gasoso? A temperatura de 80 graus. Beleza? Já não é a água, né? Que a água é a 100. E a gente já sabia também que não era água, porque a fusão da água é 0. E essa aqui foi quanto? Menos 20. Então, o que é que vai acontecer? Quanto tempo leva para ele sair do ponto D para o ponto E? Que tempo é esse aqui? Ó? Entre o 30 e o 40 é o 35, tá? E aqui chegou no 60. 35 para 60. Sabendo que cada quadradinho desses são 5 minutos, ó. 5, 10, 15, 20, 25. 25 minutos. Então, a resposta aqui é 25 minutos. Essa é a 8ª. A temperatura de ebulição é 80 graus e o tempo que leva é 25 minutos. Leva mais tempo para ferver do que para derreter. 9 e última. Se uma amostra dessa substância inicialmente em fase vapor a 120 graus for lentamente resfriada até menos 30, nas mesmas condições de pressão em que foi realizado o experimento, a que temperatura é de se esperar que ela sofra condensação e solidificação? Explique. Vamos lá. No 120 graus. Ele quer saber quando ela vai condensar e solidificar. Condensar é a liquefação, tá? É quando sai o gasoso de volta para o líquido. E solidificação, quando sai do líquido de volta para o gasoso. Sólido. Então, vamos voltar lá. Se está a 120, está mais do que isso aqui. Qual é a temperatura que ela vai voltar a ser líquida? A mesma temperatura de vaporização. Estava em 120, vai descer, 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 descer. Quando chegar a 80, ela vai voltar para o estado líquido. Depois ela vai descer, 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 aí dá mais a temperatura. Quando chegar a menos 20, ela vai voltar a ser sólida. Tá? Era só esse? Ele quer saber a temperatura de lá. Condensação lá. Isso. A temperatura. Se for resfriada até menos 30. Por que ele fala que é menos 30? Porque vai ser aqui, ó. Não me interessa que vai ser até menos 30. Porque quando chegar a menos 20, ela já está sólida. Tá? Então, a temperatura que ela vai voltar a ser líquida é 80. E a temperatura que ela vai voltar a ser sólida é menos 20. Tá? Explique. Vamos lá. Você vai dizer que a matéria, que vai estar em 120, ela vai perder calor
até chegar a 80 graus. Quando chegar em 80 graus, ela vai voltar a ser líquida. Vai ter que perder mais calor ainda até chegar a menos 20 graus e ela volta a ser sólida, ok? Voltando para cá. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer o próximo vídeo agora para o 8º ano, tá? Fazendo a correção da atividade número 1. Até a próxima e estudem, tenham hábito de tentar seguir as atividades, não acumule. Quem está com a atividade atrasada, tenta correr atrás que a gente está fazendo a correção agora, tá? Então, assistiu ao vídeo, não esquece, coloca teu nome completo nos comentários. Beleza? Tchau, até a próxima.